Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje é dia de falarmos com o nosso arquiteto Ricardo Camacho, que sempre nos traz aqui temas importantes que nos fazem refletir e pensar mais além, ou seja, pensar um bocadinho fora da caixa, como é moda agora dizer-se, sobre a sustentabilidade, sobre a qualidade de vida, sobre o ambiente que nos rodeia. Bom dia, Ricardo Camacho. Bom dia, bom dia. Para hoje, qual é o tema dentro deste âmbito que eu acabei de referir? É assim, eu acho que neste momento um dos temas fundamentais e que de alguma maneira começam assim, suavemente a dominar a agenda é o tema do para onde vai o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência, não é? O dinheiro que vai chegar da Comunidade Europeia e que não sabemos ainda como é que vai ser reinvestido e de que forma vai colmatar a crise, não é? Ou seja, se por um lado temos a perspectiva de que algum desse dinheiro poderá ser investido diretamente em ajudas e compensações direcionadas a empresas e a individuais, não é? Portanto, dinheiro para injetar aquilo que foram as percas de todas essas pessoas e empresas. Por outro, é importante também perceber de que forma é que esse dinheiro pode ser reinvestido no território, não é? De forma a reorganizar o território nessa lógica que o João falava de pensar para a frente. Ou seja, eu, na minha perspectiva, grande parte deste dinheiro deve projetar um futuro diferente. Claro. E não apenas colmatar aquilo que foram as percas e os danos do nosso passado mais recente. Não é? E, portanto, essa abordagem é essencial. E uma das perguntas que eu acho que são aqui muito relevantes é perceber se as autarquias no Algarve, se as diferentes entidades no Algarve já têm ideias sobre isto, não é? O plano está à discussão, portanto há neste momento uma discussão pública aberta a todos e portanto, no âmbito dessa discussão, parece-me relevante que os grupos de cidadãos e que os próprios municípios e outras entidades coletivas, vamos assim dizer, da região, possam ter uma palavra, não é? Até agora, segundo é dado-me a perceber, não tenho dado por nada, não é? Não quer dizer que as pessoas não estejam já a perspectivar, não sei. Claro. É a questão que fica aqui no ar. Claro, por exemplo, eu sei, de alguma maneira foi anunciado o plano de intervenção para a crise no turismo em Lagos, mas novamente, a lógica é sempre esta de como, de alguma maneira, podemos nós colmatar aquilo que são os problemas do passado. E nunca nesta perspectiva. E a grande questão continua a ser a mesma. Se nós não pensarmos num futuro com turismo e com mais qualquer coisa... O combate à sazonalidade, não é? Seria uma das formas de tentarmos abreviar... Não vamos ganhar nada, vamos assim dizer, com todo este sacrifício que passamos e que continuamos a passar. E, portanto, vamos estar novamente sujeitos a qualquer imprevisto que possa acontecer no futuro. E de alguma maneira, é importante o Algarve pensar, ou pensar de que forma é que o turismo pode ser visto de outra forma. E aí até estava agora aqui a falar com o João do caso da Grécia. A Grécia está a investir imenso naquilo que é uma nova projeção do turismo à escala da organização do território e até da própria institucionalização, vamos assim dizer, desses programas. É conhecido os planos do primeiro-ministro grego, do Mitsotakis, acerca da ideia de marca, por exemplo, não é? Qual é a ideia de marca para a Grécia em termos de turismo, a ideia de política externa, a ideia de
organização do mercado imobiliário. Portanto, isto são assuntos discutidos ao nível governamental e que no Algarve eu penso que têm que ser discutidos. Nós temos que discutir de alguma maneira de que forma é que nós conseguimos ou regularizar ou coordenar a energia em torno do mercado imobiliário, por exemplo, e de que forma é que esta energia pode ser produtiva para um futuro diferente, quer naquilo que é mobilidade social, vamos assim dizer, quer naquilo que é a capacitação do tecido humano do território. E isso tem a ver com justiça, tem a ver com oportunidade, tem a ver com novos residentes, tem a ver com qualidade de vida também, não é? Sim, desculpe só meter uma colherada, nos últimos anos os reformados italianos, reformados franceses constituíram uma mais-valia para o negócio do mercado imobiliário no Algarve. Estou-me a lembrar da zona mais Sotavento, Olhão, Altura, pessoas com uma boa reforma, digamos assim, e que adquiriram imóveis e que passam a maior parte do ano cá, porque Portugal e o Algarve é seguro e que tem excelentes condições, não é? Para as pessoas usufruírem da natureza. Mas provavelmente seria importante pensarmos em como poderiam estas pessoas constituir um ativo, vamos assim dizer, naquilo que é a organização e o desenvolvimento do território, não é? Porque se pensarmos só na questão financeira, não é? Continuamos sempre no mesmo problema, que é, é um mercado, vem injetar capital, num dinheiro que nós não sabemos para onde vai, não é? Nós no mercado imobiliário, os lucros do mercado imobiliário, nós não sabemos o que beneficiam, não é? Parte desse investimento nós sabemos que vai para os IMIs e para tudo o que são taxas municipais, mas depois nós não temos uma percepção de como é que as autarquias reinvestem esse dinheiro no nosso bem comum e no bem coletivo, porque não há transparência nesse aspecto. E quando eu falava aqui do exemplo da Grécia, por exemplo, é um pouco perceber de que forma como é que todo este processo pode ser mais claro, para nós então podermos pensar, então espera lá que os tais italianos e os tais franceses podem trazer várias coisas. E entre essas coisas está, por exemplo, o reinvestimento do seu dinheiro na educação, o potencial humano que essas próprias pessoas trazem no seio da comunidade. Portanto, se vão viver para Santa Bárbara de Mestre ou se vão viver para a Suzeta, que tipo de diversidade no tecido humano trazem, como é que essas pessoas se podem envolver em projetos comunitários e participar daquilo que é a vida ativa das populações. Exato. Tudo isso parece-me essencial. O próprio convívio com as populações locais, a interatividade, não é? Exato. Porque nós estamos neste momento, assim, se nós olharmos bem, esse potencial que o João agora fala do Sotavento tem muito a ver com um fenómeno idêntico àquele que se passa na Nazaré, não é? Que é, temos destinos turísticos que nunca foram explorados de uma forma massiva, porque houve ali uma resistência por parte das populações locais. Ou seja, provavelmente Olhão e toda aquela área para lá do Sotavento sobreviveu, vamos assim dizer, ao impacto massivo do turismo até aos nossos dias, porque eventualmente a população local vivia de uma forma muito particular, muito agarrida aos seus hábitos, às suas formas de viver, e isso impediu um pouco esse chegar de uma nova forma de vida, não é? Isso, em si só, devia ser visto como uma vantagem. Para nós agora, com 70 anos ou 80 anos de turismo no Algarve, termos uma outra abordagem e não cometer os mesmos erros que se cometeram em Albufeira ou em Portimão. Em que houve uma descaracterização arquitetónica, uma descaracterização do uso e costumes, tradições. Exato, mas não só. Não só, repare, João, que nós agora, por exemplo, estamos num final de ciclo, que é todos aqueles ingleses, por exemplo, que compraram casa no Algarve e que vieram essencialmente para Albufeira, ou então para aquela chamada segunda linha, ou seja, desde Santa Bárbara de Mestre até Bensafrim, Nafim... Sim, a maior comunidade de ingleses residentes, exato. Exato. Todos esses ingleses
a maior parte deles chegaram ali durante aquela altura de crise em que o valor imobiliário estava muito baixo nessas zonas e compraram coisas muito baratas naqueles anos de 90, 91. Se nós pensarmos bem, essas pessoas hoje já têm 80 anos, 70 anos, eles vieram no início de uma reforma como maduros adultos, vamos assim dizer, nos seus 50 e muitos 60. Neste momento, essas pessoas estão a preparar as suas casas para vender e ir embora. Sim, certo. E parece-me relevante pensar, ok, depois de 30 anos em que essas pessoas cá tiveram, qual foi o benefício? Porque na realidade eles vão embora, vão vender a sua propriedade e nós acabamos por não usufruir daquilo que foi a sua permanência aqui. Nós basicamente servimos só de plataforma para eles passarem uns bons dias ao sol, não é? Na realidade tudo desapareceu, ou seja, os IMIs traduziram sem nada. Muitas vezes a ocupação destas pessoas não valorizou em concreto os núcleos, ou seja, se nós pensarmos bem, a diferença entre aquilo que são a presença de comunidade estrangeira no Barlavento interior ou no Sotavento, em sítios como Santa Bárbara de Neste, por exemplo, é abismal, não é? Em Santa Bárbara de Neste nós conseguimos realmente perceber o impacto desta comunidade de residentes estrangeira na organização daquela aldeia, não é? Daquela estrutura mais urbana. Não é? No Barlavento nós não conseguimos perceber isso. Talvez, não sei se estou certo, Praia da Luz, há uma grande comunidade de ingleses ali. Mas... Pronto, eu não estava a falar da zona junto à costa. Sim, mais a zona do Barrocal. Exato, porque na realidade estas diferenças são grandes. É lógico que o tipo de pessoas que são atraídas pelo espaço em torno de Faro são pessoas que tradicionalmente são mais dependentes do aeroporto, vamos assim dizer, por hipótese, e portanto hipoteticamente mais ativas. E agora, por exemplo, eu tenho falado recentemente com vários estrangeiros que vieram viver para o Algarve durante esta crise sanitária e muitos deles escolheram a zona mais perto de Faro possível pela questão do aeroporto. Não é? A acessibilidade mais fácil. Exato. E estas pessoas acabam por ser, por defeito, eventualmente as pessoas mais ativas. São as pessoas que estão com vontade de criar negócio na região, são as pessoas que estão com vontade de trazer para aqui outras pessoas, são pessoas ativas, não é? São pessoas que não estão, vamos assim dizer... E é esse património humano que o Algarve tem que cativar e que tem que bem tratar, não é? Olha, Ricardo, estamos mesmo no fim. O tempo é sempre escasso. Mas de qualquer forma deixava aqui novamente um apontamento relativamente a isso e àquilo que disse na última sessão, que é esta importância, da nossa responsabilidade perante a nossa casa, perante a região, esta questão da responsabilidade individual, não é? Que foi uma coisa muito debatida, vamos assim dizer, nos anos do início do turismo, que tinha a ver com alguma ideia de uma nova moral egoísta, não é? Ou do valor do individual, ou do valor do individualismo, é uma coisa que hoje em dia se tem que manifestar claramente no assumir de responsabilidade individual perante o futuro da nossa região. Nós não podemos estar mais dependentes de políticos que não têm qualquer capacidade, porque não há capacidade. Porque, novamente, passaram-se décadas e nós continuamos a ter o mesmo formato político que existiu no pré e no pós-25 de Abril. Ou seja, são pessoas sem particulares competências em áreas setoriais específicas, não é? E, portanto, sem grande capacidade para nos poder sugerir. Seja, vamos aguardar, estamos sensivelmente a 7 meses das eleições e vamos aguardar os programas, não é? Que vão surgir e vamos ver se realmente existe conteúdos relativamente àquilo que nós estivemos aqui a falar, especialmente o Ricardo. Olha, um grande abraço. E novas caras. Um grande abraço, até à próxima. Obrigado. Obrigado e um grande abraço. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.